Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu trago para vocês o episódio 2 da segunda temporada do anime do nosso querido protagonista que sonha se tornar uma eminência das sombras, mas só faz ter delírios de Shunibyo. O episódio começa com aquele cara que guarda o portão do castelo, tagarelando sobre como ele era forte, o bonzão e tal, mas ele acabou levando um pau para aquele vampiro que controla a torre e acabou virando um escravo dele. Depois disso, vemos aquela cena do Shadow aparecendo no meio da batalha do tirano contra a raposa, e eles trocando algumas palavras. Aliás, o cara só caga pro Shadow e a raposa agradece por ele ter salvo uma de suas garotas. Pra quem não lembra, ela tá se referindo àquela garota, aquela mocinha do prazer que ele salvou no primeiro episódio. O guarda do portão, após avaliar o Shadow e ver que ele não tinha força nenhuma, tenta a sorte. Só que o Shadow acaba trucidando ele, tá ligado? Tipo, o cara não tem nem chance. Quando ele pensa em pular no Shadow, ele já tá todo cortado. Depois disso, depois dessa ceninha vergonha alheia do cara, nós vemos a Beta lendo alguns livros na Torre dos Vampiros. Quando aquela caçadora de vampiros chega com a irmã do Prota. A Beta reconhece e diz que não vai fazer nada com ela. E depois de um diálogo, cada uma vai pro seu canto e o anime segue a irmã do Prota e a caçadora matando alguns vampiros. Até que elas topam com o tirano, que lasca um murrão na irmã do protagonista que a mina voa longe, tá ligado? E depois ele corta a caçadora ao meio. Elas tentam se defender, mas em vão, porque o cara é muito forte. Quando a irmã do Prota vai tentar curar a caçadora, e ela se desculpa, tipo, lasca um beijão na irmã do Prota com a desculpa de sugar um pouco de sangue que estava escorrendo da boca dela após ela ter levado o soco. Aqui descobrimos que a caçadora é uma vampira, mas já estava meio que óbvio, né? Essa altura do campeonato, todo aquele lance de espada de sangue, o olho dela que parece com os vampiros e essas coisas. Depois dessa cena, Yuri, que ninguém esperava, ela parece que vai conseguir vencer o tirano. Mas o cara diz que não estava usando todo o seu poder, e quando ele está prestes a matá-las, o Prota aparece e só dá uma bicuda nele. Ele fala, tipo, que merda você tá fazendo, Shadow? E sai voando. Depois disso, o Shadow encarna no modo Shunibyo novamente e diz que o tempo está acabando, e sai nas sombras no melhor estilo Shunibyo que só ele sabe. Depois de serem salvas, elas começam a conversar, e a caçadora revela que milênios atrás os vampiros caçavam e usavam os humanos como gado, mas isso durou até que os humanos descobriram suas fraquezas, e eles conseguiram exterminar boa parte dos vampiros. Mas a rainha da torre governava num feudo distante e pregava a coexistência com os humanos. Ela abdicou do sangue para levar essa coexistência à prática. Dada essa política de coexistência, ela conseguiu montar um reino próspero com os humanos. Porém, 1000 anos atrás, na exata data de hoje, quando a lua de sangue surgiu, a sede dela explodiu e ela acabou destroçando todo o reino. A caçadora de vampiros, que é nos revelado que na época era sua empregada, tentou pará-la, mas sem êxito, só conseguiu assistir a rainha enlouquecida destruindo tudo e todos à sua volta. Quando a rainha voltou a si, ela pediu para a empregada cuidar do seu corpo, pois ela planejava se churrascar. Mas antes que a empregada conseguisse dar um fim ao seu corpo, um grupo de vampiros nobres conseguiu chegar perto dela e acabar a pegando desprevenida, e a quase a matou. O grupo de vampiros disse que ia levar o corpo da rainha para poder esperar a próxima lua de sangue. A irmã do protagonista diz que também é possuída por um monstro, após escutar toda essa conversa da vampira, e que queria ajudar o seu irmão a fazer algo grande antes que ela acabe sendo dominada pelo mesmo. Ela começa a dizer que por causa dessa ânsia dela, o irmão foi levado em sacrifício e isso é culpa dela, e ela não vai conseguir ajudá-lo, pois ainda é muito fraca para tancar o rei vampiro. E, tipo, num momento totalmente anticlimático, o anime corta pro Cid e mostra ele invadir na sala do tesouro dos vampiros e fazendo a festa com o ouro deles, catando uma porrada de coisa. Depois, ele reclama de sempre chegar atrasado nas lutas e que agora ele quer ser o primeiro a enfrentar o boss final e proporcionar uma luta épica em que os verdadeiros protagonistas, na fala dele, ficariam impotentes de participar. Depois disso, ele rouba todo o ouro dos vampiros e chega no momento crítico do anime, onde o vilão tá fazendo aquele clássico discurso de vilão e blá blá blá, e ele literalmente chega explodindo a porra toda. Depois de explodir a porra toda, o anime corta pra ending, e após a ending nós temos uma cena pós-crédito do Cid incrédulo. Ele fica pensando tipo, caraca cara, e agora? Será que eu cheguei cedo demais? Será que eu usei poder demais? E aí o anime se encerra com essa ceninha de comédia. Bom pessoal, eu acho que é isso. Esse episódio no geral foi mais parado, apesar de ter tido
tido aquela luta bem legal com a irmã do protagonista e a vampira versus aquele cara da torre, mas fora isso foi um episódio mais de comédia. Esse anime, no geral, é assim, ele tem alguns episódios mais movimentados e os outros que não tem tanta ação assim são mais puxados pra comédia, o autor pegando no pé da síndrome de Chunibyo do protagonista e ele zoando outros clichês de algumas obras que levam o protagonista a ser tão overpower que não tem luta nenhuma, como nesse final desse episódio, onde o protagonista só chega, explode o vilão e tipo fica por isso mesmo. E no geral é isso. Esse anime é mais puxado pra comédia, realmente. Como eu falei antes, tem umas cenas de ações legais aqui e ali, mas o foco dele é a comédia e acompanharmos as desventuras do protagonista. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo e ficaram até aqui, eu peço por favor que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Não custa nada e vocês estão ajudando esse otaku fanático a tentar viver desse hobby que tanto ama. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui e até a próxima. El Psy Congru.